Nesse momento agora eu quero entrar num mistério muito profundo contigo. Pega a sua palavra em Lucas capítulo 5. Eu vou falar de Pedro, mas na verdade Pedro não é o centro da minha pregação. Você vai entender por quê no final. Lucas capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus vai nos dizer assim: certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, ele viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, depois sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, eu lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram, encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante, serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da nossa salvação. Amados, esse texto do Evangelho, que aqui Lucas, cirurgicamente como médico, discípulo do apóstolo Paulo, quando ele nos ensina e fala para nós sobre como foi o chamado dos primeiros discípulos, é algo poderoso. Nós vamos ver aqui que nosso Senhor, Ele ainda não tinha chamado oficialmente os discípulos para aqui em Lucas, pelo menos não era o momento ainda. Mas nós sabemos já que André e João já conheciam Jesus por causa que eram discípulos de João Batista, como eu expliquei ontem para vocês. Nosso Senhor está em Cafarnaum, a cidade que será a sua cidade, que vai ser o seu QG, vai ser o lugar onde Jesus ele vai ser a sua casa. E aqui é nesse ponto que eu quero falar de Nossa Senhora com você, mesmo não tendo falado de Nossa Senhora nesse texto. Ora, nós sabemos que depois que Nosso Senhor ele se encarna, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por vontade divina, em obediência ao Pai, se encarna no ventre da Virgem Maria, naquele dia, na concepção, quando o anjo Gabriel anuncia que a Virgem Maria, ela vai ser mãe. Em Nazaré, tem-se uma tradição antiga, muito antiga, que tem bem na praça de Nazaré. Nazaré era uma cidade bem pequenininha, uma cidade de 150 habitantes, era muito pequena. Então é muito fácil a gente entender por que as pessoas queriam matar Jesus, porque todo mundo conhecia todo mundo. Não tinha ninguém na cidade pelo qual Jesus, ou criança que Jesus não brincou, não conheceu, não andou na escola, na sinagoga. Era uma sinagoga para toda a cidade. Então todos os meninos da cidade se encontravam no mesmo lugar. Nazaré era uma cidade pequena. Então você vai em Nazaré, tem o chamado Poço de Maria em Nazaré. Por quê? Porque segundo a tradição antiga dos primeiros cristãos, a Virgem Maria foi tirar água no poço. Então o anjo Gabriel aparece primeiro para ela no poço. Então ela se assusta e corre para casa. E aí, por isso que o anjo, quando entra no lugar onde ela está, diz: não temas, Maria, o Senhor está contigo. E aqui tem essa tradição bonita de mostrar também essa humanidade de Nossa Senhora. A Virgem Maria, ela é concebida sem pecado original, ela é sempre virgem, ela foi concebida sem pecado e ao mesmo tempo hoje ela está assunta aos céus. Mas isso não tira a humanidade de Nossa Senhora.
Na teologia a gente aprende, sobretudo na disciplina de Mariologia, que nós não podemos colocar Nossa Senhora no lugar que não é dela, nem ela quer estar nesse lugar. O grande problema muitas vezes é que nós idealizamos uma Virgem Maria que não existe, e portanto Nossa Senhora, essa Nossa Senhora criada no mundo aí do ideal, ela não pode nem nos acompanhar porque ela é fora da nossa realidade. Mas ao mesmo tempo a gente vê que, olhando para a palavra, olhando para a tradição da igreja, olhando para a teologia, a Virgem Maria, ela é um ser humano excepcional, não é igual a gente porque não tem pecado, mas a Virgem Maria também passou por processos, e por passar por processos ela disse sim, em enfrentar as consequências das suas escolhas. Nossa Senhora é aquela que nos ensina a ter o controle e autogoverno da nossa vida, de tal ponto de não ter nenhum receio de poder dizer sim a Deus, independente das consequências desses. Nossa Senhora então, ela concebe o filho dela dentro dela, no secreto, quando ninguém estava vendo. E eu quero que você faça comigo uma viagem comigo. O anjo Gabriel, no capítulo 1, versículo 46, diz que o anjo Gabriel, no 6º mês, foi enviado por Deus a uma cidade de Nazaré, a uma virgem chamada Maria, esposada por José. Mas, antes de você ser enviado, antes do ide, existe o vinde. Antes de ter sido enviado, Gabriel foi chamado. Então Gabriel, que está na presença de Deus com os santos anjos, no seio da Santíssima Trindade, ali na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na plenitude dos tempos, por causa de todo o projeto de salvação do Senhor, Deus decide se encarnar e se tornar um de nós, e ao mesmo tempo Ele, na sua inefável bondade, decide ter uma mãe, que é tão bom ter mãe que até Deus quis ter uma. E aí Ele chama Gabriel, que é o mensageiro, o embaixador do Senhor, aquele que tem acesso à presença de Deus, e é um dos anjos, dos arcanjos, dos seres espirituais, que mais são íntimos do Senhor. O Senhor chama Gabriel na sua presença, presta atenção aqui, vem comigo. Chama Gabriel na sua presença. Gabriel sobe as escadarias do trono, se prostra diante do Senhor, e o Senhor diz para ele, dá recomendações para ele do que ele tem que fazer, aonde ele tem que ir, qual é o endereço que ele tem que estar, cidade, rua, número, tudo certinho. E Gabriel, enquanto Deus está falando com ele aqui, Deus está falando com ele aqui, ele está vendo a Trindade aqui. E quando o Senhor o manda para Nazaré, e ele desce em Nazaré, em poder e majestade, porque é um anjo poderoso, capaz de deixar até mudo Zacarias. Quando ele desce e ele entra no lugar onde Nossa Senhora está, em todas as iconografias antigas, em todas as imagens da Anunciação antigas, o que você vai ver é Gabriel assim, com as asas abertas assim, diante de Nossa Senhora. Ou ele está assim, ou ele está meio inclinado. Alguns erroneamente disseram que Gabriel está assim porque ele está reverenciando Nossa Senhora pela grandeza dela. Posso até concordar, mas não em tudo. Gabriel, ele está em vênia assim, em postura de quem está adorando, porque quando Gabriel sai daqui, da presença de Deus, da Trindade aqui, e ele entra aqui, no quarto de Nossa Senhora, o Deus, a Trindade que estava lá, ele vê dentro do quarto de Nossa Senhora. Então quando Gabriel está aqui, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Não é contigo dizer, Deus, vai com Deus, Deus está com você, viu? Deus está junto com você. Não, o Deus cristão não é um Deus como o Deus, por exemplo, judaico, que é somente uma pessoa. O nosso Deus, nós cremos na Santíssima Trindade, nas hipóstases trinitárias. O nosso Deus, o Deus cristão, o Deus do Novo Testamento é um Deus unitrino. Então quando Gabriel sai da presença da Trindade e entra dentro do quarto de Nossa Senhora, o que ele viu no céu, ele viu dentro. Quer dizer,
o quarto da Virgem Maria, o lugar onde ela estava, é uma extensão de Deus, da casa de Deus. Ele encontra o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui, ó. Então ele se prostra. Enquanto ele está falando para ela, anunciando para ela de tudo que vai acontecer, como que ela vai ficar grávida, ele vai falar. Olha a linguagem trinitária do anjo Gabriel. No 6º mês, o texto fala: Deus enviou, Deus Pai. Aí ele fala: você vai ficar grávida do Filho de Deus, o Filho, por obra do Espírito Santo, a Trindade. Amém? Quando ele fala isso, ele é a primeira testemunha, o arcanjo Gabriel, de ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho aqui no meio, aqui ó, pela obra do Espírito Santo, descer no ventre da Virgem Maria. Então ele vê aquela obra de Deus se tornando homem, assumindo a nossa natureza, e ele se prostra em adoração. Ele está adorando a Deus que está dentro do ventre da Virgem Maria. Quando ela diz sim, a palavra diz que o anjo a deixa para que ela fique com o Senhor, mas o anjo Gabriel vai continuar cuidando da Sagrada Família. É por isso que os padres da igreja dizem que o anjo da guarda de Nossa Senhora é o arcanjo Gabriel. A senhora tinha anjo da guarda, só Jesus que não tinha. Jesus não tinha anjo da guarda porque Jesus é o Senhor dos anjos. É Ele que guarda os anjos, não é ao contrário. Mas Nossa Senhora, por ser criatura e por ser tão grande, na hiperdulia, em todo aquele conceito que a gente já sabe, da grandeza que ela tem, não tinha que ser um anjo, tem que ser um arcanjo. O arcanjo Gabriel, segundo os padres orientais, né? Deixo aberto aí, mas eu acredito nisso. São Gabriel arcanjo. Por isso que sempre Gabriel e Nossa Senhora estão sempre juntos. Ele é o anjo da encarnação. Então Nossa Senhora diz sim, ela sabe o que acontece com ela. E você que é mulher sabe todo o movimento que acontece dentro do seu corpo, todo o mover. Primeira vez que você sente que você está grávida, começa a mudar as coisas, cheiro, fica, pelo menos a minha esposa, com cheiro misericórdia, ficou super aguçado o cheiro, não podia comer certas coisas. Enfim, Nossa Senhora passa por todos os processos que vocês mulheres passaram. Agora, ela sabe tudo isso. Quando chega finalmente o dia de ter um neném em Belém, José vai, isso aqui é exegese bíblica, tá? José vai para Belém, e quando ele chega em Belém, na casa dos seus parentes, porque o Augusto tinha falado que era para todo mundo voltar para sua cidade para poder fazer o recenseamento. Então ele chega em casa, nos parentes dele em Belém. Vai na casa de um, vai na casa do outro, vai na casa de um, vai na casa do outro com a mulher grávida. Um judeu não podia negar, por lei de Moisés, não podia negar a hospitalidade. E a palavra diz que eles não encontraram lugar para eles na sala. José bateu na casa de todos os parentes, e provavelmente, isso é uma hipótese, que eu gosto de levantar essa hipótese porque é muito interessante, porque a gente tem que olhar a vida como ela é. O fato da Virgem Maria ter ficado grávida antes de morar com São José, levantou-se suspeita entre os membros da família, e começaram então a olhar para aquele casal de um modo diferente, com preconceito. Então provavelmente Nossa Senhora não conseguiu encontrar lugar na casa dos parentes de José e dos seus parentes, porque também ela era de Belém de alguma forma, porque as pessoas olhavam para ela com um olhar torto, e por isso Nossa Senhora vai ter o nenê numa manjedoura embaixo, lá junto com os animais, porque é assim que os trataram. Então a vida dessa mulher não foi fácil. Assim como a nossa mãe, que não vai contar coisas para nós, tem coisas na vida da nossa mãe que ela nunca vai contar para a gente. Você pode tentar fazer, se você quiser saber coisa que sua mãe fez no tempo quando você era da infância, vai perguntar para as tia, porque a mãe não conta. Tem sofrimento que a mãe passa, que a mãe não conta para nós. A sua mãe é assim? A minha é. Minha mãe, uns dias atrás, eu fiquei sabendo, todo ano eu fico sabendo uma coisa nova da minha mãe. A minha mãe falou assim: isso aqui eu ia levar para o túmulo, não ia te contar porque não vale a pena. Isso aqui, esse sofrimento aqui não ia te contar porque não precisa. Então tem coisas que mãe guarda, que ela vai levar para ela. Tem coisas que Nossa Senhora guarda, que ela levou para o túmulo do Gólgota. Por isso que a palavra diz que ela guardava tudo no coração. A mãe guarda no coração, é coisa de mãe guardar coisa no coração. E vai meditando durante a vida.
Passou dificuldades, não foi acolhida, teve um nenê. Tem um nenê, vai para o templo, oferece o menino no templo, encontra Simeão, o velho, que diz: uma espada vai transpassar tua alma. Ela guarda aquilo, logo tem que fugir para o Egito às pressas, com a roupa do corpo, não dá tempo nem de passar em casa para pegar as coisas, monta no jumento, vai embora, e vai morar no Egito por 2 anos, criando o seu filho no lugar mais pagão, do lugar onde existia o culto de idolatria maior da Mesopotâmia. Porque Nossa Senhora ensina a gente a criar os nossos filhos no meio do mundo, não fora do mundo, não numa bolha. Nossa Senhora educou o filho dela no mundo. Jesus, ele tinha que sair de casa, passava pelas pirâmides do Egito, passava pelos feiticeiros e tudo, não deixou de ser filho, não deixou de ser educado. Porque Deus quis ser educado por uma mulher, bênção de Deus. Aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu a ler a Torá, junto com Maria e com José. Passa-se 2 anos, o anjo Gabriel de novo, vamos voltar para casa, traz de volta, e quando chega em casa, ali Jesus vai viver 30 anos da sua vida escondido. Só 10% da vida de Jesus foi pública, 90% foi escondido em Nazaré. E 90%, 30 anos é tempo pra caramba, não dá para você colocar na Bíblia, não dá para você colocar num capítulo. Tem tanta história, tem tanta coisa para contar, que você não sabe o que aconteceu. Mas tem cumplicidade, tem amor, tem tantas coisas aqui que Jesus viu com Nossa Senhora. A tradição vai dizer para nós que com 12 anos Jesus, quando volta do templo, José fica doente e José morre. E aí Jesus vai viver mais os seus 18 anos com Nossa Senhora, só ele e ela. Passavam uns dias juntos, passavam um sábado juntos, viviam coisas juntos, escondidos, vivendo naquela cidadezinha. Jesus trabalhou com tantas coisas. Jesus trabalhou como pastor, por isso que ele entende de ovelha. Ele trabalhou colhendo uva, por isso que ele entende de fazer vinho. Jesus trabalhou até mesmo como costureiro, porque via sua mãe costurando e aprendeu com ela, por exemplo, que você não pode colocar remendo novo em remendo velho, porque puxa, rasga. Foi construtor, carpinteiro, fazia casa, trabalhou, fez tudo que tinha que fazer. Só a Virgem Maria sabia quem era aquele menino. Para o povo da cidade, aquele menino era mais um. Era mais um carpinteiro, era mais um pedreiro, era mais um pastor, era mais um que fazia bico para poder ajudar a mãe pobre em casa. Mas ela sabia no seu interior quem ele era, porque ela tinha recebido a visita do céu, e só ela sabia como ela tinha ficado grávida dele, e ela carregava tudo aquilo no seu coração. E nas noites, quando eles iam dormir, antes de dormir, eles conversavam, falavam sobre coisas do céu. Ela era aquela que quando no seu seio, no seu ventre, enquanto adorava a Deus, fazia as beracás, orava, ela era a única que olhava para o céu em cima, colocava a mão na barriga e sentia Deus no céu e Deus mexendo dentro da barriga dela. Era aquela que quando ia orar, chegava diante do Pai, junto com São José, foi os únicos que fizeram isso, que chegavam diante de Deus Pai e dizia: olha, nós viemos aqui conversar com você sobre o nosso filho. Eita! Chega então Caná da Galileia, pregação de ontem, Nosso Senhor se revela. Caná da Galileia, do lado de Nazaré. Voltam para casa. Aí Jesus se revela aos discípulos, aqueles que já estão começando a segui-lo. Aí acabou, tem que começar a vida pública, não tem que fazer. É por isso que no mistério do Rosário nós temos o batismo de Jesus, o milagre da boda de Caná e a vida pública. Nos mistérios luminosos, né? A cronologia que o Papa João Paulo II pôs para nós. Caná da Galileia, Jesus tem que se tornar público, ele volta para casa. Agora imagina aqui. Volta comigo mais um pouco. Jesus desce ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Ele entra na fila dos pecadores, como todos os pecadores que têm que ser batizados. Ele entra, como qualquer um. João Batista, que conhece Jesus, amigo desde o ventre materno, são primos. João Batista, que foi a primeira criança que ficou no colo de Nossa Senhora, né? A revelação de ontem. Fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E ele aponta a Jesus. Jesus é batizado no Rio Jordão. A palavra de Deus nos diz que Jesus é conduzido para o deserto. E quando ele é conduzido pelo deserto, pelo Espírito Santo, ele fica quantos dias? 40 dias. 40 dias. Naquele tempo não tinha telefone, naquele tempo não tinha orelhão para se ligar.
Se Nossa Senhora ficou desesperada por perder o menino por 3 dias, imagina como ficou o coração dessa mãe durante 40 dias, o filho no deserto, sem saber notícias nenhuma do menino. Porque por mais que ele tivesse 30 anos, ele vai sempre ser o neném dela. E ela preocupada em Deus, orando, porque não tinha notícias. O deserto, na mentalidade do judeu para aquele tempo, era o lugar onde estavam os demônios, onde tinha as batalhas espirituais, onde vai acontecer o Armagedon, a batalha do Apocalipse, mas também era o lugar onde tinha muito bandido, gente. No deserto acontecia muito assassinato, as pessoas, as caravanas que andavam ali, eram todos, os ladrões ficavam escondidos nas cavernas, e Jesus fica andando ali, perambulando. Então Nossa Senhora não sabe cadê o filho dela. Então nas noites, na manhã, ela está orando, ela está perguntando para o pai: cadê meu filho? Cadê meu filho? Você pode imaginar o coração dessa mãe procurando seu filho. E ele durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Porque quando a gente lê o texto da Bíblia, a gente acha que é tudo normal, é tudo no automático. Ah, legal, Jesus foi conduzido para o deserto, foi tudo certo, ficou 40 dias, voltou, porque Ele é Deus. Não, gente, passa pela humanidade, Cristo se encarnou, é vida concreta, isso aqui. Nossa Senhora preocupada com o seu filho. Eu imagino Nossa Senhora perguntando para fulano, ciclano, vendo na rua: olha, você viu o Yeshua, meu filho? Não. Você viu Jesus? Não. Você viu? Não, ficou sabendo alguma coisa? A última vez que a gente viu ele estava no Jordão, lá com o João Batista. João Batista estava sendo perseguido por Herodes, então a gente não sabe o que aconteceu. Sumiu. Está conseguindo me acompanhar? Posso continuar? Ela está orando, todo dia ela vai diante do Pai, na sua oração, e vive o silêncio. Porque aquilo que Jesus viveu na plenitude na cruz, do Pai que não escuta mais Ele, Nossa Senhora durante 40 dias está perguntando: cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Deus não fala nada. Anjo Gabriel apareceu só uma vez para ela. Nossa Senhora teve aparição de anjo só uma vez na vida dela, viu? Eu fico assustado que esse povo tem aparição de Nossa Senhora, aparição de anjo, aparição todo dia. Tem gente que vê o céu inteiro todo dia. Fica esperto, porque Nossa Senhora eu quero ser igual a ela. Viu uma vez só e já bastou. Feliz aquela que creu. Feliz aqueles que creram sem terem visto. Nossa Senhora em Fátima apareceu 6 vezes, ponto. Tem um monte de gente aparecendo aí. Tem livros de aparição de Nossa Senhora. Você fala: gente, mas o que está acontecendo? Nossa Senhora parou de ser a Virgem do Silêncio, está falando pra caramba, o que está acontecendo? Quando a Nossa Senhora fala, é só 2, 3 palavras, meu filho, resolve o problema de um casamento inteiro. Aí, imagina, lá no capítulo 3 de Mateus, quando fala de Jesus que é tentado pelo demônio, passa pelas 4 provas, fala assim no final, Mateus: e o diabo o deixou para tentá-lo no momento oportuno, e os anjos de Deus vieram e começaram a servi-lo. Depois ele estava com fome, os anjos traziam comida para ele e tudo mais. Aí você pensa, né? Nossa, os anjos vieram confortar Jesus. Para mim, anjo não conforta Jesus nesse momento, não. Pode até ter confortado fisicamente. Aí a palavra diz que Jesus vem do deserto, ó. Desce do deserto da Galileia, desce do deserto e vem da Judeia. Volta para Nazaré. Ele chega em Nazaré. Meu amigo, 40 dias sem comer, só o pó da rabiola, magrinho. Quantos quilos perdeu, não sei. Com a mesma roupa, tudo sujo, só o trapo. Barba sem fazer, cabelo desgrenhado, porque foi tentado, passou por provas. Você imagina? Já imaginou? Lucas capítulo 4, e é aqui que fala para nós, que diz, versículo 14, depois da tentação no deserto: Jesus voltou então para a Galileia com a força do Espírito Santo, e sua fama se espalhou por toda a região circunvizinha. Ensinava em sua sinagoga e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo seu costume entrou em um dia de sábado na sinagoga, levantou-se para fazer a leitura, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, onde desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito, disse: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me consagrou pela unção. Ele fala
Mas antes de chegar na sinagoga, você tem que se purificar, meu amigo. Você tem que tomar banho, você tem que trocar de roupa. Não sei se foi na sexta-feira, não sei se foi na quinta. Nosso Senhor chega, volta do deserto. Aí você imagina Nossa Senhora aqui, ó. Eu imagino Nossa Senhora aqui, ó, amassando o pão aqui, ó, de costa, ó. Daqui a pouco ela olha, ela vê mais ou menos bem longe, descendo na montanha, alguém. Só que do jeito que aquele rapaz anda é o filho dela. Você imagina a cena de Nossa Senhora que esperou tanto o seu filho voltar e Jesus voltando. Na hora que Jesus se coloca na batente da porta de Nossa Senhora, o pulo que a mãe deu no colo no pescoço desse filho, abraçou, beijou, falou: meu filho, onde você estava? Coloca ele para dentro, lava sua roupa, faz uma comida quente, coloca Jesus para descansar. E aí, durante 30 anos, naquela intimidade que eles tinham, coisas que eles viveram, Jesus conta para ela, fala para ela. No outro dia, Nosso Senhor, é sábado, rabino, entra na sinagoga para poder pregar, entra, desenrola o rolo na sua cidade de 150 habitantes, aonde todo mundo conhece. Ele vai ler o livro do profeta Isaías e ele fala: hoje se cumpriu isso aqui, eu sou o Messias. Praticamente, as pessoas ficam em choque porque dizem: mas quem é você? Você é filho de Maria? É filho do José? A gente te conhece, a gente conviveu com você, a gente brincou de bola na rua, jogamos bet junto com você, né? A gente sabe quem é você, rapaz. Você está ficando louco? Depois de 30 anos você está falando que você é o Messias, quem que é você? E ele começa a falar, e aí o pessoal fica tão bravo com ele que arrasta Jesus para o cume da colina de Nazaré, que era uma colina assim, para jogar Jesus do penhasco, para matar ele. E a palavra de Deus diz que Jesus, porque tinha o seu caminho para seguir, que não tinha chegado a sua hora, passa no meio deles, olhando nos olhos de cada um e segue o seu caminho. Agora escute aqui. Aqui começa a minha pregação. Jesus volta para a casa da mãe dele. E Jesus vai falar para a mamãe: mamãe, não dá mais para ficar aqui. O profeta não é aceito na sua pátria. Eu vou ter que procurar um outro lugar. Aí chegou o momento mesmo da Virgem Maria deixar o filho dela embora. Eu imagino o último almoço dos dois, sentado na mesa. Ela olhando para o seu menino, que vai ter que precisar de sair da cidade. Viveu 30 anos ali, infelizmente vai ter que morar em outro lugar. Jesus olha para ela, ela olha para ele. E como é um costume de judeus, filho não sai de casa sem pedir bênção. Ele fala: mãe, chegou o meu momento. Maria prepara a trouxinha de Jesus, prepara a mala, prepara a roupa, prepara a túnica que ele vai usar, vai ser crucificado com ela. A túnica feita de uma costura só, feita por Nossa Senhora. Prepara tudo de Jesus, a roupa, a mala, tudo. Coloca um pão quente, fresco, na mala de Jesus, porque Jesus tem que ir para Cafarnaum, uma cidade alguns quilômetros dali. Mas na hora de sair de casa, eu imagino Nossa Senhora pegando a barba de Jesus, assim, passando a mão na barba de Jesus, olhando nos olhos dele e dizendo: meu filho, vai com Deus, tome cuidado, esteja atento no caminho. Olha, a mamãe conhece esse caminho até Cafarnaum, é assim, é assado, é isso. Como que é a música que eu pedi para vocês cantar para mim? Essa pregação que eu estou fazendo para vocês aqui foi uma contemplação que eu fiz na Páscoa, um retiro que eu preguei de silêncio, que é um retiro que eu prego todo ano, um retiro de silêncio online. E esse ano eu estou vivendo o Evangelho à luz dos olhos de Nossa Senhora. Eu estou procurando viver, ler o Evangelho como Nossa Senhora lê. Essa é a graça que Deus me pede. Escute essa música, ó. Vê se essa música não conta tudo isso que eu estou falando para você agora. Jesus falando tchau para a mãe chorando porque o filho vai ter que ir embora, porque não o reconheceram. Canta aí para nós, vamos ver. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar: por onde você for, sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus
ilumine os passos seus. Último diálogo, ó. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Jesus aqui, até aqui por enquanto. Jesus aqui queria ficar em Nazaré, não pôde, o povo mandou ele embora. Isso foi um drama para aquela família. Deus escolheu Nazaré para ser a cidade de Jesus. Nazaré era para ser a cidade em que seria o lugar onde da manifestação pública de Jesus, mas ele não escolheu. Jesus desce, sai de Nazaré e chega em Cafarnaum. Já conhecido que ele vai pregando das cidades, uma multidão vem atrás, e é aqui que a gente chega nesse texto. Jesus, comprimido pela multidão, tem a capacidade de olhar para a praia e ver 2 barcos parados na praia. Ele desce, entra no barco de Simão, começa a pregar para o povo. Simão tinha voltado, estava lavando as redes, estava com medo, porque cansado, não queria mais voltar para o mar, talvez até tinha desistido de ser pescador. Jesus fala: volta para o mesmo lugar onde você estava, avance para águas mais profundas. Eles vão, e você conhece o que aconteceu? Naquele dia, Pedro, que deixou Jesus entrar no barco da sua vida, vai acolher Jesus. Hoje em Cafarnaum é chamada a cidade de Jesus. Tem uma casa, que é a casa de Pedro. Escute, eu dizer uma coisa para você. O apóstolo não é João, o apóstolo preferido de Jesus, no sentido de que tem mais intimidade, não. O discípulo amado somos todos nós, mas o apóstolo pelo qual Jesus tinha mais confiança era Pedro, seu melhor amigo. Jesus, ele não somente entra no barco da vida de Pedro, mas ele também entra e vai viver na casa de Pedro. Pedro fez um puxadinho para Jesus morar na casa dele. Lá em Cafarnaum, na casa de Jesus, a casa de Jesus é a casa de Pedro, no andar de cima. A tal ponto que eles eram tão íntimos, que Jesus deixa então de viver com Nossa Senhora para viver com Pedro na casa dele. Um exemplo disso é quando Jesus volta de viagem. A palavra diz que ele chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre, ele cura ela, ela começa a servi-los. Isso aí é uma deixa para dizer para nós que era costume daquela mulher, da sogra de Pedro, servir o Senhor. Isso significa que Pedro, todos os dias de manhã, quando levantava às 5 horas da manhã para fazer as beracás e a oração, ele rezava com Jesus, ele tomava café com Jesus, ele sabia o cheiro de Jesus, ele entendia o jeito que Jesus andava. Ele começou a andar com Jesus de tal forma, e Jesus começou a contar coisas para Pedro, de tantas coisas. Ele amava tanto Jesus, que é por isso que depois de ter negado, Nosso Senhor aparece na praia e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes, porque ele fala: você me ama mais do que todos estes? Pedro, eu não quero que você me ame igual eles, eu quero que você me ame mais, porque é amigo. E Jesus vai morar em Cafarnaum, e de vez em quando vai visitar a mamãe. Ele anda, ele passa, as pessoas ameaçam ele, tem gente querendo matar ele, e ele está pensando o tempo inteiro: sua mãe vai visitá-lo, ele vai visitar de vez em quando a sua cidade. Mas naquele dia que ele sai de casa, toda vez que você sai da sua casa, você vai para uma viagem, sua mãe começa a falar para você: olha, coloca essa roupa, cuidado com a gripe, toma esse remédio, dá as recomendações. Aí como é que é a segunda parte? A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que este mundo inteiro é seu. Vamos cantar junto, vai. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar.
Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Pode aplaudir, mamãe, viu? Jesus, ele vai viver os seus 3 anos pregando. Nossa Senhora começa, de vez em quando, nas medidas do possível, ela também está com Jesus, mas sempre ela volta para Nazaré, para sua casa. Até que na Semana Santa, ela sobe para Jerusalém a última vez, com a sua criança. Ela está presente na Santa Ceia, naquela quinta-feira, presente em silêncio, escutando todas as orientações que Jesus dá. Nossa Senhora, ela está presente na ceia, por isso que nós temos a devoção a Nossa Senhora das Candeias. Já ouviu falar? Nossa Senhora das Luzes. Porque na ceia judaica, quem abre a ceia é a mulher da casa, é a dona da casa. Ela entra com a luz. Então, quem abre a Santa Ceia na quinta-feira é Nossa Senhora. Nossa Senhora está presente ali. E aí acontece algo lindo e profundo naquela sexta-feira, que eu chamo de segunda anunciação, e melhor que a primeira. Porque a Virgem Maria, ela se torna mãe quando o anjo aparece para ela e diz para ela que ela vai ser mãe. Mas a palavra de Deus nos diz que ela está ali, aos pés da cruz está a mãe de Jesus, os parentes, a sua irmã, Maria de Cleofas, a melhor amiga de Jesus, Maria Madalena, o melhor amigo João, que é o que ficou. Ficou porque era amigo do sumo sacerdote, podia ficar ali, porque senão não ia nem estar ali. E aí a gente aprende algo muito lindo com essa história, porque enquanto todo mundo está falando que Jesus é um impostor, a multidão está criticando ele, se Nossa Senhora olha para baixo, ele vê a mãe olhando para ele de pé, aqui ó, nos olhos dele, dizendo: está todo mundo falando isso daí, mas eu te conheço, eu sei o que aconteceu aquele dia. Continue, meu filho. Com a espada transpassada na alma, ela olhando para o seu filho, e aí Jesus olha para João, para o discípulo amado, e fala para ela: mãe, aqui nessa cruz, eu estou derramando meu sangue para resgatar uma multidão de filhos de Deus. E porque eu sou filho de Deus, eu quis que a senhora fosse minha mãe, Teotocos. Eu quero também que esses irmãos tenham uma mãe também como eu tive. Então agora, mãe, eis aí o teu filho. E Jesus anuncia para a Virgem Maria que o fiat, que aquele sim que ela deu lá atrás, é fecundo a tal ponto agora dela ser mãe de uma humanidade inteira, de todos os homens que ele resgatou. Jesus na cruz não comunica somente a vida eterna, ele comunica toda a vida. E a vida também daqueles 30 anos que ele viveu em Nazaré, que ninguém sabe. Jesus quer que você viva esse tempo com a Virgem Maria. E Nossa Senhora então vai cuidar dos discípulos. E aí, entre o intervalo da sexta-feira até a ressurreição, Nossa Senhora fica com os discípulos para poder cuidar deles, como lembrança. Enquanto os discípulos estão chorando porque o Nosso Senhor morreu, eles olham para a Virgem Maria, que é a cara de Jesus, e eles lembram por ela. Nossa Senhora aparece, ressuscita. E tem uma tradição que Jesus apareceu somente para Nossa Senhora. Tem uma tradição, São João Damasceno diz, uma linguagem teológica claramente, que a súplica de Nossa Senhora antecipou a ressurreição de Jesus. É no terceiro dia, mas se você contar, ele morre na sexta, 24 horas no nosso calendário, 24 horas, sábado. Era para ressuscitar na segunda, e ressuscitou no domingo de manhã, por causa dela, por causa da intercessão dela. E mãezinha está ali, reunido com os apóstolos, porque ela não tem lugar para ficar em Jerusalém, ela não mora em Jerusalém, ela mora em Nazaré. Aí eles estão no cenáculo, no mesmo lugar onde aconteceu na quinta-feira a Santa Ceia, uma casa emprestada, nem casa dos discípulos, eles estão ali. Jesus aparece de novo no mesmo lugar. Quando eles estão fechados com medo dos judeus, Nossa Senhora está ali.
Passe os 40 dias da ressurreição, agora o tempo do Pentecostes, que a gente começa agora, semana que vem já é, domingo que vem já é Pentecostes. A palavra diz para nós, e Lucas faz questão de dizer: permaneciam unidos em um só coração em oração, no cenáculo em Jerusalém. E a mãe de Jesus estava lá. Vou dizer uma coisa para você, lembra de Pedro? Melhor amigo de Jesus. Por que melhor amigo, Rafa? Como que você fala que ele é melhor amigo? Simples, porque você não entrega o legado para qualquer um, você entrega para quem você sabe que vai levar para frente. O legado de Jesus, além da salvação, o legado para a humanidade física é a igreja. Ele entrega para Pedro cuidar. Não é para João, é para Pedro. Pedro, quando estava lá no meio da fogueira, as pessoas falam assim: você é nazareno? Ele fala: não, conheço não. É sim. Porque Nazareno, mas ele não era de Nazaré, era de Cafarnaum. Por que estão falando que ele era de Nazaré? Porque até o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de conversar, os trejeitos ele pegou de Jesus. Porque quando um amigo é de amigo de verdade, ele fica igual amigo. Pedro com medo, medroso. Depois da ressurreição ainda com medo. Ainda fica 50 dias com medo. Quando desce o Espírito Santo, quando o Espírito Santo, o esposo da Virgem Maria, desce sobre os apóstolos, e eles ficam cheios do Espírito Santo, e Nossa Hora do Pentecostes é isso. A primeira pregação da igreja quem faz é Pedro. E Pedro abre a janela e começa a pregar da sacada. Da pregação de Pedro é tão poderosa que 3.000 pessoas se convertem naquele momento. Pedro, que estava com medo, que tinha negado, agora publicamente diz que que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que é para aceitar Jesus como Senhor. Ele anuncia o querigma, ele fala do amor de Deus. E Pedro aqui com uma rajada, com fogo, com poder, com graça. E quando ele está pregando aqui, ó, Pedro prega aqui, Nossa Senhora aqui, ó, do lado de Pedro aqui, ó. Primeira pregação, tem Nossa Senhora do lado, intercedendo por Pedro. Porque ela levou a sério: Pedro agora é seu filho. E quando os discípulos então saem, vem vindo comigo, vem fazendo essa viagem comigo. Quando os discípulos saem a pregar o Evangelho, por causa da perseguição, mamãe vai para Éfeso junto com João, ser cuidado por ele. E acontece que o apóstolo Tiago, primeira história de aparição de Nossa Senhora na história da igreja, acontece no ano 35. 3 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, os acontecimentos. Tiago vai para a Espanha para poder anunciar o Evangelho. E ele chega lá, ele encontra resistência, ele fica com medo porque as pessoas querem matá-lo. E ele vem embora, está vindo embora. Nossa Senhora está em Jerusalém, aparece na Espanha, em bilocação para Tiago. Sabe como é o nome dessa devoção? Nossa Senhora do Pilar, já ouviu falar? Nossa Senhora do Pilar, procure. É a primeira aparição de Nossa Senhora na história da igreja. Ela estava em vida nessa terra. Ela vivia aqui, ela foi em bilocação na Espanha. Ela chega para Tiago e fala: volta, prega o Evangelho, faz aqui um altar, abre uma igreja aqui. E acontece a primeira igreja na Espanha, pois Nossa Senhora do Pilar é a padroeira da Espanha, que Nossa Senhora sai de Jerusalém em bilocação e aparece para Tiago lá para ele poder continuar a missão dele. Depois ali do Evangelho, ninguém fala mais nada de Nossa Senhora. A gente sabe que acontece isso por tradição, e é a tradição certa. E depois acontece a Assunção de Nossa Senhora, a dormição, a dormitio. Nossa Senhora passa pela morte. Se o filho dela passou, ela imita Jesus em tudo. Ela passou pela morte, viu? Nossa Senhora morreu. Mas foi uma morte diferente da tua e da minha. Com um piscar de olho, ela dormiu e acordou. No dogma da Assunção, Papa Pio XII deixou em aberto para os teólogos que são da parte que Nossa Senhora passou pela morte, por aqueles que acham que Nossa Senhora foi para o céu direto. Eu sou da parte da maioria, Nossa Senhora passou pela morte. Isso me deixa mais próximo de minha mãe, porque já dizia São João Damasceno, a morte ela não é, gente, a partir do momento que Jesus morre e ressuscita, Nosso Senhor abre uma porta na morte, uma porta que ninguém pode fechar.
Jesus não volta do reino dos mortos, ele passa pela morte. Nossa Senhora passa, mais um segundo, seu filho vem buscá-lo. A palavra dormição vem de cemitério. A palavra cemiterium significa dormitório. Por isso que os cristãos não morrem, os cristãos dormem. Por isso que eu tenho aquela minha frase: hoje ninguém morre mais, a gente dorme. A palavra ressurreição, do grego anastasis, significa despertar do sono. Por isso que tem a festa da dormição. Nossa Senhora dormiu. Os cristãos antigos dormir era morrer. Biologicamente ressuscitar. Quando os apóstolos tinham alguma dúvida, iam para ela, perguntavam a ela. Quando finalmente ela fecha os olhos nessa vida e abre no mundo espiritual, o Concílio Vaticano II vai nos dizer na Lumen Gentium que a Virgem Maria cumpriu todas as suas missões e continua a cumprir com o seu filho, levou a sério aquela missão que o seu filho deu de cuidar do seu povo, dos seus irmãos, que Jesus é nosso irmão mais velho, e ela intercede diante de Deus com o coração de mãe. Quando Nossa Senhora chega num lugar, é tua mãe que chegou. Aquela mãe preocupada com você, dos passos novos que você vai dar na tua vida. É aquela tua mãe que fala: olha, coloca a blusa, se esquenta, cuidado. Aquele slogan no tempo da pandemia, né? Se fosse uma mãe que estivesse na presidência da república, estava todo mundo coberto, tomado um chá, debaixo da coberta. Ninguém estava aprontando nada, todo mundo cuidado, né? Se fosse uma mãe a cuidar no tempo da pandemia, não tinha pandemia no mundo. Porque mãe inventa remédio para nós, que até o diabo duvida. E cura, viu? Faz uns negócios loucos para você, chá de alho com cebola, como é isso aqui. Sai até capeta do corpo e você sara. Jesus deixa sua mãe para nós, para cuidar de nós, para levar nós de volta para Nazaré, para viver momentos com ela que ninguém pode falar. Por isso que eu digo, quem vive com Nossa Senhora, vive coisas profundas, mas vive como Jesus viveu durante 30 anos, que só entre você e ela. Não precisa de muita gente ficar sabendo não, viu? Quanto tempo eu tenho aí, moço? Mostra a placa para mim. Fim já? Você mostrou a parte de trás? Quanto tempo? Não entendi. 10 minutos? Tá bom. Eu termino contando um testemunho para vocês. Nos tempos que eu morei na Europa, eu casei, fui morar com a minha esposa na Itália, na Sardenha, onde o Senhor me pediu para poder estudar e fazer todo o trabalho como professor que faço hoje, os mestrados e enfim, todo o estudo que Deus me deu, concedeu. Mas antes, eu viajei para 25 países para pregar o Evangelho. Eu estive na China, eu preguei na Coreia, eu preguei em praticamente todos os países da Europa, preguei na República Tcheca, só na Rússia que não consegui ir. Polônia, Bélgica, em todo lugar. Quando eu casei, o Senhor me mandou junto com a minha esposa para essa ilha na Sardenha, e ali a gente ficou 4 anos sem viajar. E eu fiquei preocupado, porque o fogo evangelizador ainda estava dentro de mim. Eu falava: Senhor, mas eu não vou voltar a viajar de novo? O Senhor falava: não, você vai estudar. Eu quero que você estude para poder instruir meu povo quando você voltar para o Brasil. Tá bom, eu estudei, me dediquei mesmo, mas eu ainda tinha vontade de voltar a pregar retiro, ver gente, ver pessoas. Um dia eu vou em Roma, fui pregar um retiro em Roma e fui no Vaticano. Entrei no Vaticano, desci, tem um altar do Vaticano, debaixo do altar, as escadarias que você desce, tem o túmulo do apóstolo Pedro. O túmulo de Pedro está aqui, o altar está bem aqui em cima de Pedro. E eu fui orar, me ajoelhei ali no túmulo de Pedro, comecei a falar para Pedro: Pedro, me confirma na fé, meu irmão. Você era o melhor amigo de Jesus. Você era a pessoa que mais parece comigo, que fraca igual eu, também que às vezes eu nego ele, eu tenho medo das coisas. Mas você recebeu o dom de poder me confirma na fé, na minha missão. Eu
quero voltar a pregar de novo, Pedro. E eu comecei a conversar, comecei a chorar ali, vivi um momento forte de intimidade. Aí chegou o guarda suíço, né, que é os guardas que cuidam ali do Vaticano, aqueles guardas que usam aquelas roupas de estrada, né? Falou: moço, a basílica já vai fechar, você tem que ir embora. Quando eu saio do túmulo de Pedro, eu pego meu celular, 18 chamadas não atendidas. Eu tive um treco, eu achei que estava acontecendo alguma coisa com a Lília. Quando eu olhei, era uma ligação de um amigo meu, do Michele, dizendo: Rafael, a irmã Emanuela de Medjugorje tinha que vir fazer uma pregação aqui, perdeu o avião, você não pode ir pregar no lugar dela? Imagina, eu saio do túmulo e já tenho uma pregação numa das igrejas mais centrais de Roma. Eu fiquei 3 horas pregando ali. Nessa pregação nasceu a Aliança de Misericórdia em Roma. Começa a missão em Roma e tudo mais. Depois eu me mudo para Roma naquele ano mesmo. E ali eu comecei, me chamaram para ir pregar na Suíça. Depois fui pregar uma pregação ali e eu percebi que Pedro estava intercedendo por mim. Quando chega em setembro, eu estou em Portugal, lá em Fátima. Michele me liga, porque o Michele trabalhava na Conferência Episcopal Europeia. Ele me disse: Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Os bispos da Conferência Episcopal Europeia vão encontrar o Santo Padre. Vai ter um encontro dos bispos. E eu posso levar alguém, eu pensei em você, você quer vir? Falei: claro. Então beleza, dia 27 de setembro, você se encontra comigo lá no Vaticano. A gente se encontrou, eu fui, entro lá, tinha 30 bispos, sentei no último banco assim, igual. E aqui a cátedra do Papa, branca, né? Aquele trono branco do Papa. E eu olhando ali e me lembrando da oração que eu tinha feito no secreto para Pedro, lá embaixo. Aí o Senhor falando para mim assim: e aí, Rafa? Eu sou fiel ou não sou? Entra o Santo Padre, uma distância daqui, ali na câmera ali, eu quase tive um treco. O Santo Padre entra, senta, fala, conversa, deu o discurso dele, falou tudo mais. Aí chegou o momento de cumprimentar o Santo Padre. Aí tinha a ideia de que você podia levar o celular, tirar uma selfie. Eu fui até com o celular, não retardado, querendo tirar uma selfie com o Papa. Entrei na fila. Quando eu entro na fila, coração a mil, tremendo as pernas, quase desmaiando. Na hora que eu cheguei na frente do Papa, que esqueci de celular, esqueci de tudo, fiquei olhando para o Santo Padre, olhou para mim e falou assim: ô meu filho, como é que você está? Como é seu nome? Rafael. Eu falei: Santo Padre, eu sou casado, eu tenho um filho, eu quero dizer que a minha casa, minha família reza pelo Senhor. O meu TCC foi sobre o seu ministério, meu TCC de teologia foi sobre a nova evangelização segundo o pensamento do Papa Francisco. Levei o TCC para ele. Falei: olha, eu queria pedir para o Senhor que o Senhor pudesse abençoar a minha casa. Ele falou assim: como que está o Dom Cláudio Umes, o cardeal de São Paulo, né, amigo dele? Estava com câncer na época, fazendo trabalho na Amazônia. Eu falei: ele está na Amazônia. Tudo. Ele falou: nossa, beato ele, porque ele está igual um passarinho livre. Eu estou aqui, preso nessa gaiola de concreto aqui no Vaticano, que eu não posso sair para mais nada, nem minha casa eu posso ir mais. E ele olhou nos meus olhos, segurou na minha mão, pegou na minha mão e falei: olha, eu queria pedir sua bênção. Ele disse assim: olha, Rafael, eu estou com fome. Se eu começar a abençoar todo mundo aqui, eu não vou comer hoje. Mas na bênção apostólica eu dei a bênção para todo mundo. Eu abençoei e entreguei para todo mundo. Então, meu filho, essa bênção é tua. Aí ele segura na minha mão assim e fala assim: ó, pega essa bênção. Em todos os lugares que você evangelizar, em todos os lugares que você for, você diga o seguinte: o Santo Padre pediu para que eu pudesse entregar essa bênção para vocês. Eu entrego para vocês, tá bom? Ele me abraçou forte. Na hora que eu estava saindo, ele pegou pelo meu braço e me puxou. Na hora que ele me puxou, ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: Coraggio, non mollare, Pietro è con te. Tenha coragem, não desista, Pedro está contigo. Vamos ficar de pé?
Eu sei que por onde eu vou, e eu quero que você saiba também, Pedro é quem ele é hoje, porque ele teve uma mãe que cuidou dele. E eu sou quem sou hoje, porque eu tenho uma mãe e você também é. Ela é assim. Ela olha para baixo para que o filho dela olhe para você. Porque é ele, tudo por ele, nele e para ele. Ela se coloca atrás, porque é o filho dela que tem que aparecer.